Agora, vamos acompanhar a incrível e fascinante história do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Foi assim que nasceu nosso Salvador Jesus. Há mais de 2000 anos, numa casa humilde de Nazaré, um anjo chamado Gabriel visitou uma jovem chamada Maria. Gabriel veio com uma notícia incrível. Maria, você terá um filho especial. Ele será o Filho de Deus, e você lhe dará o nome de Jesus. Maria disse: mas como isso poderia ser? Como isso aconteceria? O Espírito Santo virá sobre você. Com Deus todas as coisas são possíveis. Maria estava noiva de José. Quando José soube da gravidez de Maria, ficou confuso. Mas um anjo lhe apareceu em sonho, dizendo: José, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, pois o filho dela vem do Espírito Santo. José acordou de seu sonho e sua mente estava repleta das palavras do anjo. Com o coração cheio de fé, José foi até Maria. Ele prometeu estar ao seu lado, pronto para acolher e proteger esta criança milagrosa. Juntos, eles se prepararam para a jornada que os esperava. O imperador Augusto pediu a todos que voltassem para sua cidade natal, para que ele pudesse contar todas as pessoas. E assim Maria e José iniciaram uma longa viagem até Belém, a cidade de Davi, de onde José veio. Quando chegaram a Belém, a cidade estava fervilhando de atividade. Todas as pousadas estavam lotadas. Maria e José procuraram por toda parte um lugar para ficar. Por fim, um dos estalajadeiros disse: sinto muito, não há lugar na pousada, mas você pode ficar no estábulo lá fora. Naquela noite, num humilde estábulo rodeado de animais, Maria deu à luz a Jesus. Ela o envolveu em um pano e o colocou na manjedoura. Nos campos próximos, os pastores vigiavam os seus rebanhos. De repente, os anjos apareceram e iluminaram o céu, anunciando: esta noite em Belém nasceu para você um Salvador. Você o encontrará deitado na manjedoura. Ao longe, os magos viram uma estrela brilhante no céu. Era um sinal de algo incomum. Eles seguiram a estrela, sabendo que ela os levaria a um novo rei. Os pastores correram para Belém e encontraram o menino Jesus na manjedoura, como disseram os anjos. Os magos também vieram trazendo presentes de ouro, incenso e mirra. O nascimento de Jesus foi um começo humilde para um rei. Sua história de amor, esperança e alegria foi compartilhada em todo o mundo. Isso nos lembra que as coisas mais preciosas geralmente começam da maneira mais simples. Obrigado por assistir. Olá, gente. Esta é a história de quando Jesus foi tentado por Satanás. No livro da Bíblia, há uma história sobre o encontro de Jesus com Satanás depois de ser batizado. Ele foi para um deserto grande e solitário para passar algum tempo sozinho. Ele queria orar e falar com Deus. Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto sem comer nada, por isso ficou com muita fome. Enquanto Jesus estava no deserto, algo difícil aconteceu. Satanás, um espírito maligno que tenta levar as pessoas a fazerem coisas erradas, veio tentar Jesus. Satanás sabia que Jesus estava com muita fome, então disse a Jesus: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus sabia que era errado usar seu poder apenas para conforto. Então ele disse: está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então Satanás levou Jesus para a cidade santa de Jerusalém e o colocou no topo do templo. E disse Satanás: se és filho de Deus, lança-te por terra, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a teu respeito, e eles te levantarão nas mãos, para que não tropeces com o pé. Jesus respondeu: também está escrito: não ponhas à prova o Senhor teu Deus. Finalmente, Satanás levou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo. Satanás disse: eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e se prostrar diante de mim. E Jesus disse: vai, Satanás, porque está escrito: adora o Senhor teu Deus e só a ele serve. E então Satanás deixou Jesus. Jesus mostrou-se mais forte que qualquer tentação. A história de Jesus sendo tentado no deserto nos ensina que às vezes temos que enfrentar escolhas difíceis, mas podemos escolher fazer a coisa certa mesmo quando for difícil. Jesus usou as palavras de Deus para ajudá-lo a fazer as escolhas certas.
Isso nos lembra que quando sabemos o que é certo e verdadeiro, isso pode nos ajudar a permanecer firmes contra qualquer tipo de tentação. Há muito tempo atrás, numa terra chamada Galileia, vivia um homem chamado Jesus. Ele era um professor que falava às pessoas sobre o amor de Deus e como viver de maneira que agradasse a Deus. Jesus era famoso por sua sabedoria e pelos milagres que realizou. Pessoas vieram de todos os lugares para ouvi-lo falar. Um dia, Jesus viu uma grande multidão que tinha vindo ouvi-lo. Ele decidiu subir até o sopé da montanha para que todos pudessem vê-lo e ouvi-lo bem. Seus amigos mais próximos, chamados discípulos, também vieram. Foi aqui que Jesus deu um de seus ensinamentos mais famosos, chamado Sermão da Montanha. Jesus começou seu sermão com o que chamamos de bem-aventuranças. Essas foram bênçãos que ele disse às pessoas que muitas vezes eram esquecidas ou enfrentavam tempos difíceis. Ele disse coisas como: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Ele sabia que Deus se preocupa com todos, especialmente com aqueles que se sentem tristes, negligenciados ou tratados injustamente. Jesus então falou sobre como é importante amar os outros, até mesmo os nossos inimigos. Em vez de nos vingarmos das pessoas que nos magoaram, deveríamos ser gentis e perdoá-las, disse ele. Essa foi uma ideia nova para muitas pessoas, porque elas estavam acostumadas a ser legais apenas com os amigos. Jesus também nos ensinou sobre honestidade, não nos preocuparmos muito com as coisas e como Deus fornece o que precisamos. Ele falou sobre a importância de não julgar os outros e de tratar as pessoas como queremos ser tratados, o que é chamado de regra de ouro. Ele disse que amar a Deus e amar os outros são os mandamentos mais importantes. Ele queria que as pessoas entendessem que o amor é mais importante do que apenas seguir as regras. Depois que Jesus terminou seu sermão, as pessoas ficaram maravilhadas. Eles nunca tinham ouvido ninguém ensinar assim antes. As palavras de Jesus estavam cheias de bondade, esperança e amor. O Sermão da Montanha ainda é muito importante hoje. Nos ensina como ser gentis e bons uns com os outros. Ele nos mostra que humildade, carinho e amor são o que realmente nos fazem felizes e nos aproximam de Deus. Olá, gente. Quero te convidar a assistir à história de Jesus, aquele que morreu por você. Há muito tempo atrás, nas antigas terras de Jerusalém, vivia um homem chamado Jesus, que era conhecido por seus ensinamentos de amor, bondade e da palavra de Deus. Pessoas de todo o mundo vieram ouvi-lo e testemunhar os milagres que ele realizou. No entanto, nem todos viam Jesus como uma força para o bem. Alguns dos líderes e professores da cidade sentiram-se ameaçados pela sua influência crescente e pelas verdades que proclamou. Eles planejaram prendê-lo, temendo a mudança que ele traria consigo. Um dos discípulos de Jesus, Judas, confuso e com medo, concordou em trair Jesus por 30 moedas de prata. Numa noite tranquila, enquanto Jesus orava no jardim do Getsêmani, Judas chegou com soldados. Ele cumprimentou Jesus com um abraço e sinalizou aos soldados quem deveriam prender. Jesus foi levado ao sumo sacerdote, onde foi confrontado com acusações e falsas testemunhas. Apesar da sua inocência, os líderes decidiram que Jesus era uma ameaça que precisava ser eliminada. Eles o levaram a Pôncio Pilatos, o governador romano, na esperança de que ele ordenasse a morte de Jesus. Pilatos questionou Jesus, mas não encontrou motivo para puni-lo. Mas a multidão, incitada pelos líderes, gritou que Jesus deveria ser crucificado. Pilatos, sentindo a pressão da multidão e não querendo tumulto, concordou relutantemente. Os soldados pegaram Jesus e zombaram dele, colocando uma coroa de espinhos em sua cabeça e um manto roxo em volta de seus ombros, chamando-o brincando de Rei dos Judeus. Eles o conduziram, carregado com uma pesada cruz de madeira, pelas ruas até um lugar chamado Gólgota, que significa o lugar da caveira. Lá eles pregaram as mãos e os pés de Jesus na cruz e a ergueram. Enquanto estava ali, com uma dor inimaginável, Jesus orou pedindo perdão para aqueles que o injustiçaram e mostrou compaixão mesmo em seu sofrimento. Durante horas, Jesus ficou pendurado na cruz sob o sol escaldante, cercado por alguns seguidores fiéis e sua mãe de coração partido que assistia. Finalmente Jesus gritou, "Está consumado", e deu seu último suspiro.
O céu escureceu e a terra tremeu como se lamentasse a perda do Filho de Deus. O corpo de Jesus foi retirado da cruz por seus seguidores. Envolveram-no em linho e o colocaram num túmulo fechado com uma grande pedra. Guardas foram colocados do lado de fora para garantir que ninguém pudesse roubar seu corpo. 3 dias depois, algo maravilhoso aconteceu. As mulheres que seguiram Jesus visitaram seu túmulo, mas descobriram que a pedra havia sido removida e o túmulo estava vazio. Um anjo apareceu-lhes e disse: "Não tenham medo, pois sei que vocês procuram Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele está ressuscitado." Após a sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos e a muitos outros, provando que havia vencido a morte e oferecendo-lhes esperança de vida eterna. Ele instruiu seus seguidores a espalhar seus ensinamentos por todas as partes do mundo. Finalmente, Jesus ascendeu ao céu e prometeu que sempre estaria com eles em espírito. Seu sacrifício e ressurreição tornaram-se a pedra angular da fé cristã e simbolizaram o triunfo do amor e do perdão sobre o pecado e a morte. Hoje estamos mergulhando em uma história incrível, quando Jesus trouxe Lázaro de volta à vida. Nossa história começa em uma pequena vila chamada Betânia. Lázaro, um bom amigo de Jesus, estava muito doente. Suas irmãs Maria e Marta enviaram uma mensagem a Jesus esperando por ajuda. Mas quando Jesus ouviu, ele disse algo surpreendente: "Esta doença não vai acabar em morte, é para a glória de Deus." E ele não foi para Betânia para curar Lázaro imediatamente. Em vez disso, Jesus ficou onde estava por mais 2 dias. Finalmente ele disse aos seus discípulos: "Vamos voltar para a Judéia." Quando Jesus chegou e descobriu que Lázaro estava no túmulo há 4 dias, Marta correu até Jesus dizendo: "Se você estivesse aqui, meu irmão não teria morrido." Jesus respondeu que seu irmão ressuscitará. Marta acreditava que Jesus queria dizer a ressurreição no fim dos tempos, mas Jesus tinha algo imediato em mente. Ele se aproximou do túmulo e pediu para remover a pedra. Jesus chamou em voz alta e, adivinhe, Lázaro saiu ainda envolto em panos funerários. Todos ficaram chocados e surpresos. Este milagre mostrou o poder de Jesus sobre a vida e a morte. É uma história de esperança e fé, mostrando que nada é impossível para Deus. Lembre-se, milagres podem acontecer quando você acredita. E apoie o nosso canal para que ele possa alcançar mais e mais pessoas, deixando aqui o seu like, o seu comentário e compartilhando. Graça e paz, irmãos, e até o próximo vídeo. Que Deus abençoe.